16 de setembro, São Cipriano, bispo de Cartago e Marte, do ano de 258. Este santo é figura brilhantíssima na Igreja africana no século III. Filho de pais nobres, dotado de extraordinários talentos, foi São Cipriano um dos maiores sábios do seu tempo e orador de inesgotáveis recursos. A princípio pagão, converteu-se ao catolicismo e em marcha ininterrupta galgou as culminâncias das virtudes cristãs a ponto de operar grandes milagres. Pela vontade do povo inteiro e do clero, foi ordenado sacerdote e em 248 sagrado bispo de Cartago. Ao zelo sem par à vida santa e piedosa de São Cipriano, deveu à diocese de Cartago o fato de ter vindo a ser a primeira da África. Quando em 249 o imperador Décio decretou a perseguição da Igreja, muitos católicos selaram a fé com o próprio sangue, outros apostataram. Não tardou que a perseguição tivesse entrado também em Cartago. Os pagãos reuniram-se no grande fórum e em altos e apaixonados gritos manifestaram ódio ao santo bispo. Cipriano aos leões, Cipriano às feras, era a sorte que lhe destinavam. Cipriano, em fervorosas orações, procurava conhecer a vontade de Deus. Para poupar o rebanho, embora desse preferência ao martírio, achou mais acertado seguir o conselho de Nosso Senhor que disse: se vos perseguirem numa cidade, procurai outra. Um sinal que recebeu do céu mostrou-lhe também a conveniência dessa medida, e assim resolveu fugir. Do esconderijo pôde prestar grandes serviços aos pobres católicos perseguidos, aos quais animados consolava e fortificava. Grande rigor opunha aos apóstolos. Muitos deles, mais tarde, se apresentavam arrependidos, pedindo para serem aceitos novamente. Como outros bispos e sacerdotes tratassem com mais benignidade, esses infelizes formou-se uma corrente fortíssima, com ares de cisma contra Cipriano. O movimento adversário era chefiado por Novaciano. Contra este e outros sacerdotes descontentes, Cipriano convocou um concílio, cujas resoluções foram apresentadas ao Papa Cornélio, que as aprovou e sancionou. Em um outro concílio foi confirmado o valor do batismo das crianças. Numa nova perseguição, que veio sob o governo do imperador Galo, Cipriano tornou a fortalecer a fé dos cristãos. Quando a peste, no espaço de 15 anos, dizimava a população, o santo bispo permaneceu com os diocesanos, consolando e socorrendo-os com orações e auxílios. Muitos cristãos que caíram prisioneiros resgatou ele com dinheiro de sua propriedade. Surgiu uma grande controvérsia sobre o valor do batismo administrado por hereges, quando o Papa Santo Estevão estava pela conservação da tradição que considerava válido este batismo. Cipriano impugnava-o, com ele muitos bispos da África e da Ásia, que exigiam o segundo batismo para pessoas batizadas por hereges. A questão ficou sem solução devido às dificílimas complicações políticas daquele tempo. Embora contrariando a opinião do Papa, não era intenção de Cipriano desrespeitar a pessoa do mesmo. A Igreja Romana era para ele a cadeira de São Pedro, a igreja por excelência, de que a união entre os bispos se origina e na qual é inadmissível uma traição, por menor que seja. Se houve de sua parte um excesso de ardor nas discussões e uma certa falta de ponderação, dela se penitenciou na perseguição que rompeu, quando Valeriano era imperador. Foi em 257 que pela primeira vez se viu citado perante o tribunal do procônsul africano Aspácio. As declarações sobre sua posição, religião e modo de pensar cristão foram tão positivas que o juiz o condenou ao exílio em Curubis. Por uma visão do céu, soube que só um dia, isto é, um ano apenas, o separaria do martírio. Do exílio, escreveu uma carta consoladora e enviou uma quantia de dinheiro aos cristãos condenados a trabalhos forçados nas minas de cobre. Ainda pôde voltar para Cartago, onde Galério Máximo tinha sucedido a Aspácio. Lá tomou ainda muitas providências, repartiu os tesouros da igreja entre os pobres, exortou os fiéis à constância e rejeitou o conselho de esconder-se. Em 13 de setembro de 258 foi levado à presença do novo procônsul. Uma enorme multidão acompanhou-o, apreensiva com o que poderia acontecer. Como se negasse a prestar homenagens aos deuses, o juiz romano condenou à morte pela espada.
A execução foi imediata e Cipriano, preparando-se para o último sacrifício, deu ao carrasco 25 moedas de ouro. Os cristãos estenderam panos de linho branco em redor para apanhar o sangue do Marte. O cadáver foi sepultado com grande solenidade. 2 igrejas ergueram-se, uma no lugar onde Cipriano foi decapitado e outra sobre o seu túmulo. A festa do Santo Bispo foi transferida de 14 para 16 de setembro. São Cipriano, rogai por nós.